Olá meninas! Hoje venho fazer-vos um vídeo com a maquilhagem que eu mais uso, tanto os produtos que eu mais uso como o género de maquilhagem que eu costumo utilizar em várias situações, incluindo no dia-a-dia ou quando tenho assim um bocadinho mais tempo para maquilhar. Vou também aproveitar este vídeo para mostrar 3 produtos que chegaram aqui a casa há relativamente pouco tempo. Um deles, que eu já vos falei, foi a Perfection Lumière da Chanel. Uma coisa que eu também já vos mostrei, também já fiz um review, depois eu vou deixar alguns daqui o link, que é Falsies, a máscara de pestanas Falsies da Maybelline. E ainda, que eu andava à espera há meses e que já vos tinha falado imensas vezes, o F80 da Sigma, que é assim tipo o pincel que toda a gente quer ter e que finalmente já tenho. Também vou falar disso. Então, para começar, vocês sabem que a minha base preferida até agora, não tendo eu experimentado todas as bases que existem, mas das que eu já tive até agora, a minha base favorita era a Studio Fix Fluid da MAC. No entanto, resolvi experimentar, agora visto que ela já está quase a acabar, resolvi experimentar e dar uma oportunidade à Chanel e ouvi falar muito bem da Perfection Lumière, bem como da Vita Lumière, Aqua Lumière, enfim. Então resolvi experimentar e a minha cor é o 25 Beige, é um tom um bocadinho amarelado. Estas bases existem em tons um bocadinho mais rosados, amarelados, e eu escolhi este tom. Foi um bocadinho complicado encontrar o meu tom exato, mas este aqui não sei se na câmera vai parecer mesmo, tanto que eu com a Studio Fix tinha alguns problemas na câmera, com a luz ficava sempre um bocadinho mais escura. Então, tem uma embalagenzinha assim, é muito bonitinha, não é? É uma base de cobertura média, de qualquer maneira deixa um look muito natural, muito flawless, como diz aqui mesmo na caixinha, que é o Flawless Fluid Makeup. Foi desenvolvida para peles mistas ou oleosas, portanto para quem tiver pele seca eu não aconselho esta base, principalmente para quem tem ruguinhas de expressão ou já tem uma pele madura. Eu não aconselho muito esta base, porque como ela é uma base muito seca, ou seja, ela é oil free, tipo, então ela não vai ajudar, vai ainda marcar mais as rugas de expressão ou a pele madura de quem já tiver. Então, o que eu aconselho, por exemplo, a quem tem uma pele mista, mas nesta zona, por exemplo, das olheiras tenha um bocadinho mais seco, o que eu aconselho é usarem um primer antes, um primerzinho nesta zona. O primer, como torna-se um bocadinho mais oleoso, ajuda a fixar melhor e dessa forma vão conseguir usar esta base de uma forma ótima. Como eu tinha dito, tem um acabamento muito natural, é uma base seca e tem uma das coisas que eu gosto mais nela. Em relação à Studio Fix, é que já vem com o pumpzinho, portanto dá para dosear a base sem gastarmos demasiado, enquanto que a Studio Fix vinha simplesmente com uma tampa sem pump, tem que se comprar à parte, 6€ ou 8. E portanto a Chanel já vem com o pump, é uma coisa boa. Outra coisa ótima dela é que cheira muito bem. Eu também gosto do cheiro da Studio Fix, mas cheira muito bem, adoro o cheiro desta base. O acabamento dela não é nem muito mate nem demasiado iluminado, como é oil free, não fica a pele assim com aquele aspecto molhado, mas tem um acabamento muito bom e muito natural. Tem um fator de proteção 10, que também é muito bom, e eu aconselhava a fazer uma aplicação, ou seja, primeiro de um lado, conforme põe na cara espalham, do outro lado espalham, porque como ela é muito sequinha, ela acaba, ao colocarmos na pele, ela acaba instantaneamente por secar e não vamos querer espalharmos na cara toda, e só então depois vamos com o pincel dar um acabamento da base. O mais provável de acontecer é ficarmos com a cara manchada e não é isso que pretendemos. Pronto. Se me perguntarem então qual prefiro em relação às duas, que foi algumas das questões que vocês me colocaram, tanto no Facebook como no Instagram, como no blog, eu não consigo bem escolher. Eu acho que elas são muito parecidas, na minha opinião. A Studio Fix é menos seca, acho que dá para mais tipos de pele, mas também tem uma maior cobertura, portanto eu acho que se calhar escolheria esta para o dia-a-dia e esta para uma ocasião em que queremos estar assim com a pele um bocadinho mais, com uma cobertura um bocadinho mais alta. Eu vou continuar a usar esta na mesma, acho que continua a ser a minha base favorita. Esta aqui é um bocadinho mais cara, no entanto eu, como utilizei os 20% de desconto da Sephora, acabou por ficar mais ou menos o mesmo preço, e também, como eu tinha dito, o pump desta acaba por tornar a base mais cara em 7-8€, portanto acaba por ser mais ou menos o mesmo preço. Então eu aconselhava-vos a experimentar e então decidirem qual é que fica melhor na vossa pele e qual a fórmula da base que vos fica melhor. Rapidamente então,
O F80 que chegou cá a casa porque lutei muito para o ter, nunca mais estava a conseguir ter este pincel, estava difícil. Como vocês, ou a maioria de vocês costumam ver assim vídeos no YouTube e bloggers, etc, ou maquilhadores que tenham contas online, vocês já devem ter visto que é o pincel favorito de todas as maquilhadoras, gurus e afins do YouTube. E eu tinha muita curiosidade, precisamente por isso, tinha muita curiosidade em experimentá-lo. Eu estava a utilizar este pincel de base, que eu já vos tinha falado. É muito mais complicado aplicar a base, há mais facilidade de errar. E eu, pronto, dei uma oportunidade ao da Sigma, que realmente a Sigma tem sido os pincéis mais vendidos em todo o mundo. E a relação qualidade-preço não é má, acho que são pincéis ótimos, com cinzas sintéticas muito bons. E o preço mais ou menos 23 euros, portanto eu acho que, já concordes, acho que não é assim nada do outro mundo em comparação com pincéis, por exemplo, Makeup Forever, que são 40, 50, 60 euros e Max e afins. Mas pronto, então eu vou utilizar este pincel hoje. Então, para começar, eu não vou utilizar primer hoje, já sabem que como vou utilizar a Perfection Lumière da Chanel, quem quiser usar primer, tanto para manter a base como para dar um acabamento, para não ser tão seco, pode utilizar. Vou então fazer 2 pumps na minha mão e vou começar a espalhar com o F80. Eu só apliquei uma camada da base, para uma cobertura um bocadinho mais alta convém que apliquem pelo menos 2. Vamos então continuar agora para o corretor de olheiras. Vou utilizar o Pro Longwear da MAC. Entretanto, vou utilizar esta base por norma, se vocês quiserem não usar pó, podem não usar, porque a vossa pele já vai ficar ótima. No entanto, para segurar um bocadinho o corretor de olheiras, eu vou utilizar o meu Studio Care Blend da MAC com o pincel 30S da Makeup Forever. Vou pôr pouquinho, vou espalhar pela cara toda, mas um bocadinho mais só aqui na zona das olheiras para aguentar o pó. Atenção que lá está, quem tiver a pele já um bocadinho seca, não aconselho que com esta base utilize muito pó, porque ainda vai secar mais e não será necessário. Eu vou já usar o blush, eu gosto sempre de acabar a pele primeiro do que começar os olhos. Vou utilizar o Mineralized Blush Dainty da MAC. Depois no final, caso a gente queira, podemos colocar um bocadinho mais. Ok, vamos então começar os olhos. Então para os olhos eu vou começar com as sombras da Urban Decay, da Naked 2, e vou utilizar uma das sombras, que eu utilizo imenso esta sombra, aliás é a única que está assim já bastante usada, que é a Tease. Eu vou-vos tentar mostrar. Ela é castanha clarinha, tem assim um castanho tipo toupeira, pronto. E então eu vou utilizar mesmo com uma esponjinha, daquelas assim muito simplesinhas de maquilhagem, só para dar uma cobertura total na pálpebra superior. Coisa muito simples, mas como é um look muito prático. Aliás, para algumas poderá não ser muito prático, porque vai ser um look um bocadinho escuro, mas como sabem eu gosto de usar os olhos bem pretos. Pronto. Esta cor é só mesmo para dar uma base à pálpebra. Entretanto, com a sombra Busted, que é uma sombra um castanho um bocadinho mais escuro, e com o lado
desfumar do pincel da Urban Decay, eu vou definir um bocadinho o côncavo. Às vezes pode não ser tão visível para vocês na câmara o que estou a fazer por causa da luz, etc. Porque eu estou a utilizar sombras com tons muito terra, muito parecidos aos tons da pele, que no entanto ao vivo notam-se, não sei se na câmara notar-se é ou não, mas ao vivo notam-se com certeza e portanto eu estou a fazer tudo muito suave. Mas faz a diferença entre usar sombras ou não quando se está a usar eyeliner, por exemplo, faz bastante diferença. Pronto, então, mesmo no outro olho a mesma coisa, um bocadinho da sombra Busted, um castanho mais escuro, para contornar o côncavo. Vou continuar as sombras para a parte de baixo do olho. Vou utilizar agora a parte mais fininha do pincel da Urban Decay e vou continuar com uma sombra castanha. Pode ser castanha escura, castanha clara, como vocês quiserem. Eu vou utilizar a castanha um bocadinho mais escura para dar um contorno à parte inferior das pestanas. Eu tenho preferido usar sombra a usar lápis, embora hoje talvez possa usar as duas coisas, porque os lápis que tenho usado acabam por derreter a trapa muito facilmente nesta linha de pesteiras e então eu prefiro usar uma sombra que cria uma barreira e não permite que derreta tão facilmente. Agora vou então iluminar o canto interno do olho com a sombra Booty Call, que é uma sombra meio pérola, um branco meio pérola. E a mesma sombra vai servir para iluminar o canto inferior, a parte inferior das sobrancelhas. Agora um tom mesmo muito bonito, não sei se isso é bem, mas é um tom mesmo muito bonito. Deste lado exatamente a mesma coisa. Vou utilizar hoje então um bocadinho de lápis preto, vou utilizar o lápis preto da Virtual Makeup, já está assim quase a acabar, e vou então delinear desde o canto externo dos olhos, bem rente às pestanas inferiores, e vou criar uma linha quase só até meio, basicamente. Porque agora então com o pincel eu vou por baixo esfumar um para unir o lápis à sombra e dessa forma ele não fugir tão rapidamente, não é isso que nós queremos. Esbater-se, fugir, enfim, qualquer coisa. Deste lado a mesma coisa. A quem adora usar lápis preto e só usa lápis preto nesta zona dos olhos, o meu conselho é mesmo usem sempre um bocadinho de sombra por baixo, por muito pouco que seja, vai sempre impedir que o lápis dure menos tempo. Já sabem, os nossos melhores amigos da maquilhagem são os cotonetes. Quando fazemos um errozinho, os cotonetes têm de estar sempre presentes. Então agora para a parte de cima do olho, eu vou escolher usar um eyeliner, mas eu acho que ainda vou fazer aqui um bocadinho só mais escuro com a sombra castanha assim do lado externo do olho, canto externo do olho. Vou só juntar assim um bocadinho mais escuro e então depois usar o meu eyeliner. Eu vou usar o Black Track da MAC e vou utilizar um pincel da Sephora para delinear, para fazer o eyeliner. Já sabem, cada um demora o tempo necessário. Vamos lá então.
Então, o eyeliner já está, portanto vou utilizar agora o Curvex e o rímel para dar um acabamento final ao olhar. Vou então utilizar o Curvex um bocadinho para dar uma curvatura às pestanas que supostamente deveria manter-se durante todo o dia, já com o rímel, e vou utilizar a máscara de pestanas de falsas da Maybelline. No entanto, a minha escova favorita de pestanas, que este rímel já acabou, era o Telescopic da L'Oreal, se não me engano. Eu vou utilizar a de falsas com esta escova. Portanto, assim, é um bocadinho estranho, mas eu vou utilizar as duas. No início eu vou primeiro utilizar esta, que dá alongamento às pestanas. As pestanas ficam mesmo longas e depois então para dar algum corpo e volume à pestana eu vou utilizar então a escova da de falsas. Podem fazer também isto com outras escovas que vocês tenham em casa, de outros rímel. É por isso que eu nunca deito rímels antigos fora, porque as escovas duram sempre e dá precisamente para fazer isto que eu estou a fazer agora. Vou utilizar então, já utilizei neste caso, o Pink Nouveau da MAC, que é o meu novo batom da MAC. Podem retocar o blush se acharem necessário. E já está. Basicamente já estão prontinhas para ir a qualquer lado assim com um arzinho mais saudável e bonito. Portanto, meninas, já sabem, sigam-me no Facebook, no blog, eu estou a ter algum problema em respondermos a comentários. Não sei porquê, mas aquilo não está a deixar responder os vossos comentários. No entanto, podem mandar por mail, Facebook, com as vossas perguntas, eu vou estar sempre disposta a responder. Sigam então no Facebook, no blog, no Instagram e olhem, se gostaram, façam like aqui, se não gostaram, esqueçam lá isso. Meninas, uma última dica é que, mais importante ainda do que termos ótimos produtos para nos maquilharmos, é muito importante cuidar da pele antes e depois da maquilhagem. Nunca se esqueçam de hidratar a pele antes de usarem a maquilhagem e ainda mais importante é desmaquilharem-se quando forem dormir, no final do dia, nunca dormirem maquilhadas. A minha dica é que, para quem usa, por exemplo, este tipo de maquilhagem nos olhos, que inclui eyeliner, maquilhagem à prova d'água, como o rímel ou lápis preto, que custa um bocadinho mais a sair da maquilhagem, não utilizem o mesmo desmaquilhante para a cara toda ou mesmo aquelas toalhitas que, embora sejam práticas, sim, e se não tiverem mais nada vale mais isso do que dormirem maquilhadas, ao passarmos com muita força nesta zona dos nossos olhos, intensificamos mais ainda as olheiras, porque podemos estar a partir, entre aspas, alguns vasos que temos aqui nas olheiras, na zona das olheiras, podemos estar a fazer demasiada força nos olhos e isso leva a que possamos nos magoar e até custa retirar a maquilhagem. Então, para retirar este tipo de maquilhagem, eu utilizo este desmaquilhante da Sephora, que é para maquilhagem waterproof, um desmaquilhante bifásico. Basta abaná-lo e temos uma mistura um bocadinho oleosa que facilmente, passada nos olhos, é fácil de remover toda a maquilhagem. E de seguida eu limpo a minha cara com um tónico, ou ao fim de passar então o desmaquilhante de cara, limpo a minha cara com um tónico. Para quem não tem este tipo de produtos e quer algo igualmente ou muito parecido e que não tenha estes produtos, existem soluções low cost e muito práticas para fazer em casa, como por exemplo, já nem se vê, este aqui já é um bocado antigo, já nem se vê, mas por exemplo utilizarem óleo Johnson para retirar maquilhagem dos olhos. Eu já tinha falado há uns tempos no blog, é muito bom. Se não tiverem outra coisa à mão, é ótimo, retira muito bem. Em seguida podem, por exemplo, limpar-se, também se não tiverem um tónico ou outro desmaquilhante, podem limpar a cara com água de rosas, além de cheirar muito bem, também é eficaz. E depois podem lavar a cara, aplicar o vosso creme e dormir, e no dia seguinte a vossa pele está ótima para aplicar de novo a maquilhagem. Não se esqueçam e até à próxima. Beijinhos!